Se a gente quer obter, então, as equações de Lagrange para os campos, aqui no caso, o processo vai ser muito semelhante. A gente sabe que vale o princípio de minimação para a mecânica. Então, o que a gente vai fazer? Del S igual a zero. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a variação, né? Aqui eu vou colocar a mesma integral para os dois, certo? Eu não vou colocar integral em x e integral em y. Essa integral daqui é integral em todo o domínio, ok? De forma que esse cara daqui vai retornar para a gente, né? Nosso del L de dx dt. Então, o que a gente vai fazer é o mesmo procedimento. Só que em vez de variar a nossa lagrangiana, a gente vai variar a nossa densidade lagrangiana. Com o devido cuidado. Antes, a nossa lagrangiana, ela era uma função de quê? Ela era uma função das coordenadas, das derivadas dela e do tempo, possivelmente. Agora, a nossa densidade lagrangiana, ela é uma função de quê? Ela é uma função que depende do campo, das derivadas temporais e das derivadas espaciais dele, e possivelmente do tempo. Ok? Então, o nosso campo tem essas dependências. Reparem aqui o seguinte, só trocando nome, reparem que, se a gente troca o nome entre Q e Φ, entre Q ponto, Φ ponto, e a gente também faz a troca, né, do nosso L desse jeito para o nosso L bonito, reparem que essa primeira parte daqui, essa parte da dependência, fica igual das duas. Então é de se esperar uma equação de Lagrange semelhante. Certo? Na prática, a única diferença que vai aparecer de verdade, né, é por conta dessa dependência a mais. Mas, enfim, eu vou fazer o processo mais rápido, mas a ideia é exatamente a mesma. Você tem exatamente a sua ação, que é integral de L dx dt, e você quer saber quais são, enfim, você quer saber qual que vai ser a condição que vai minimizar esse S. A partir dessa condição, o que você faz? Para eu saber qual que é a condição que minimiza esse cara, eu sei que nessa condição de minimização, se eu vario o meu campo de forma infinitesimal, ou seja, se eu pego o meu φ, transformo ele em um φ', que vai ser igual ao φ antigo, mais uma variação pequenininha de algum outro campo, certo? Para deformá-lo um pouquinho da configuração, que seria a configuração física, a variação do S vai ser zero em primeira ordem, exatamente porque estaria num ponto de mínimo. Então aqui a ideia é exatamente a mesma. Eu vou só comentar os cálculos, como é que são feitos, ok? Na prática aqui, quando a gente faz a nossa... É por isso que eu comentei com mais... por isso que eu fiz o processo de minimação para a partícula, porque para campo vai ser análogo, e eu queria só aproveitar os resultados, mas enfim, o nosso ΔL vai ser, o nosso ΔL desse jeito, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ele tem todas as dependências. Então se eu vou variar o φ um pouquinho e pegar exatamente as variações de φ para que o ΔL, né, nessa integração, para que o ΔS seja igual a zero, que são as equações, né, via princípio de minimação, o nosso ΔL vai ser o quê? Derivada da lagrangiana com relação a φ, variação do φ, mais derivada do L com relação ao φ ponto, derivada do φ ponto, mais derivada do L com relação ao φ', del φ'. As variações são todas feitas a extremos fixados, então não tem variação no tempo. Certo? Da mesma forma, eu posso chegar e escrever esse cara daqui como sendo derivada do L com relação a φ ponto, derivada no tempo de del φ. Esse cara daqui eu posso escrever como derivada do L com relação ao φ', né? Aqui no caso, né, eu teria que escrever, a única diferença é que aqui fica uma derivada parcial. Porque, claro, o nosso φ agora tem dependências tanto do tempo quanto do espaço. Então tem que deixar claro que são derivadas parciais. E aqui, derivada parcial de x com relação a del x. Repara que aqui é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? Regra do produto. Para escrever esse cara daqui é primeiro vezes derivada do segundo. Mesma ideia que a gente vai fazer. Vai sobrar um termo de fronteira que vai dar zero. No final de contas, o que a gente vai acabar obtendo é que o nosso ΔS vai ser igual a integral de derivada. Aqui no caso, aqui eu vou colocar já na ordem que eu gosto, né? Derivada no tempo de del L, del φ ponto, mais derivada com relação a x de del L, del φ', menos derivada de L com relação a φ, tudo isso daqui, del φ dx dt igual a zero. Como isso aqui tem que ser igual a zero para quaisquer variações do φ, a gente tem então as nossas equações de Lagrange. Para os campos, né? Que vai ser o quê? Vai ser exatamente esse cara daqui. E aí o que a gente vai fazer, né, para finalizar
a aula de hoje. Aí eu acho que fica melhor ficar principalmente por conta das dúvidas, porque eu falei muita coisa, eu falei coisa pra caramba. Né? Esse cara daqui todo tem que ser igual a zero, para que o delta S seja igual a zero. E aí a gente volta naquela nossa lagrangiana da corda. Que essa nossa lagrangiana, qual que vai ser a equação que a gente vai obter se a gente coloca ela? Ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter derivada no tempo de derivada do L com relação a φ ponto. Aqui vai ser ρ φ ponto. Certo? Somente. Mais derivada com relação a x de derivada desse cara com relação a φ'. Vai ser menos t dividido por 2 φ'. Ok? Opa, aqui dividido por 2 não, perdão, só t. Menos, não tem dependência explícita do φ, 0 igual a 0. Ou seja, a equação que a gente obtém vai ser o quê? Rho φ 2 pontos menos t φ duas linhas é igual a 0. Ou então, né, escrito de uma forma talvez mais familiar, certo? A gente tem derivada segunda do φ com relação a tempo menos t dividido por ρ, derivada segunda de φ com relação a x, igual a 0. Que é a equação da onda com velocidade sendo esse cara daqui, v elevado a menos 2. Da forma como eu escrevi aqui, esse aqui é só v ao quadrado. Perdão, da forma como eu escrevi aqui é só v ao quadrado. É menos 1 sobre v quadrado quando a gente escreve, né, a constante multiplicativa com a derivada no tempo. Aqui eu estou escrevendo ela com relação a x, ou seja, a nossa velocidade aqui vai ser raiz de t sobre ρ. E provavelmente vocês devam se lembrar, né, das aulinhas mesmo, né, anteriores, quando a gente vai falar de equação da onda e tudo para uma corda mecânica, né, para uma onda mecânica, que dá numa corda com densidade ρ e tensão T, dado por isso. Ou seja, a nossa descrição aqui que foi obtida foi exatamente para que a gente tivesse essa equação. Então reparem que a diferença é bem análoga. A gente vai trocar basicamente, né, a gente trocou as coordenadas pelo campo, certo? E onde aparecia Q ponto, agora os campos podem depender do espaço também. Então vai aparecer as derivadas com relação às posições também. Reparem que é bem análoga à equação de Lagrange, certo? Não podia ser diferente, certo? Mas uma coisa que é importante, só para enfatizar, para aí sim as considerações finais, né? Eu acho que eu não preciso dizer que a corda é um campo clássico não relativístico. Aqui não tem nada de relatividade, certo? Essa descrição daqui que eu fiz desse jeito é para um campo que não precisa obedecer os princípios da relatividade. Porém, por que eu estou fazendo isso tudo? Né? Porque, obviamente, é muito mais fácil ver as coisas. Um exemplo simples, sem relatividade, e depois com relatividade. Quando a gente coloca relatividade, a coisa fica um pouco mais complicada, certo? A gente vai ter que fazer isso, porque o campo eletromagnético, ele necessariamente é compatível com a relatividade. A descrição dele é bem mais simples. O que a gente vai fazer, né, amanhã, no caso, o que eu pretendo fazer, né, deu mais ou menos o tempo que eu tinha planejado, né, então isso, eu imagino que amanhã vai ser muito conteúdo em cima de vocês. Que a ideia é o seguinte, toda vez que a gente for fazer, para a gente falar de descrição de campo, descrição em relatividade especial, compatível com relatividade especial, a gente tem que definir notação covariante. Sabe, aquelas notações do tipo que aparece aqueles índices, mini, essas coisas todas, que a gente acha que é de relatividade geral, mas não é. Isso aqui é notação para qualquer tipo de espaço métrico, na verdade, e funciona muito bem, principalmente para... Não precisa nem ser espaço métrico, pode ser simplesmente variedade. Mas é uma notação ótima para relatividade especial. Quando você usa a notação covariante, né, que é aquela notação de índice, tudo fica compatível com relatividade por princípio. Então, o que eu vou fazer amanhã vai ser, no início, igual eu fiz uma revisão de mecânica clássica, né, a parte agora de Lagrange, eu vou fazer uma revisão de relatividade. Porém, a revisão de relatividade amanhã, ela vai ser muito mais, entre aspas, útil no ponto de vista de conta. Certo? A revisão que eu fiz agora é para que vocês entendessem a linha de raciocínio. Eu poderia simplesmente chegar e falar, olha, para pegar as equações de Lagrange para campo, é simplesmente fazer isso aqui e ter dado só a segunda metade da aula que eu dei hoje. Porém, eu acho mais importante a gente motivar para entender de onde vem esses formalismos, por que a gente usa, qual que é o procedimento que vai seguir, certo? Até porque, como é um mini curso, eu acho que é muito mais conveniente eu mostrar a forma como a coisa é construída do que simplesmente mostrar o resultado final e tentar aplicar para uma espécie de decoreba, né? Então, amanhã, normalmente, se eu fosse dar um curso mesmo, um curso presencial de introdução à teoria clássica de campos,
a gente tivesse que colocar pré-requisito tudo, o ideal seria eu ter colocado como pré-requisito equações de Lagrange, né, mecânica analítica, e relatividade especial com notação covariante. Porém, eu sei que muita gente sabe a mecânica analítica, mas não é todo mundo que sabe mexer com notação covariante. E eu sei que se eu chegasse e simplesmente falasse, olha, a gente pode fazer tudo isso utilizando os princípios da relatividade, com notação covariante, eu sei que muitos não conseguiriam pegar. Eu tenho muita convicção. Enfim, e aí por conta disso eu vou fazer uma revisão zona de relatividade especial, né, exatamente para para poder abarcar a maior quantidade de pessoas. Porque pelo menos, né, o que eu espero é que você pelo menos saia, né, do mini curso, no mínimo, entendendo a origem de teoria clássica de campos, né, a ideia por trás de por que a gente usa a equação de Lagrange, e também pelo menos conseguir fazer uma manipulação, né, com notação covariante, porque se você for estudar também relatividade geral, que é a outra teoria de campo clássico, ajuda, assim, de uma forma inacreditável, ok?